Eleitoral. Muito bem, estamos de volta com o prefeito Ortiz Júnior aqui no Conexão Popular. Prefeito, da minha parte, pelo menos, para encerrar essa questão eleitoral, gostaríamos muito de falar de futuro da cidade de Taubaté. Mas o senhor falou de algumas pressões que sofreu, indeferimento do registro, cassação do seu mandato, afastamento da prefeitura, pressão do partido. Em algum momento, o senhor pensou ou tinha um plano B, caso nada desse certo? Não. Uma outra candidatura do PSDB ou de outra legenda? Não. No momento em que o tribunal tomou a decisão, no dia 1º de agosto, isso foi à noite, no período da noite, no dia seguinte eu reuni os partidos, todos, os 14 partidos que nos apoiavam, reuni as principais lideranças desse partido, então foram 2 reuniões diferentes. Depois reuni os 12 vereadores da base, que disputavam a reeleição conosco, e cogitei realmente da possibilidade da gente fazer uma mudança. Os partidos entendiam que eu deveria seguir adiante, as principais lideranças também, e ficou combinado com a bancada de vereadores que o normal deveria ser o TSE julgar até o dia 20 de setembro. Isso seria o cenário normal numa eleição de 90 dias. Ocorre que numa eleição de 90 dias, o indeferimento do registro acontece nos primeiros dias de julho, né? Nas eleições anteriores. Antes do Congresso Nacional reduzir para 45 dias de processo eleitoral no primeiro turno. O registro de candidatura era feito no dia 6 de julho. Então, obviamente, o indeferimento ou o deferimento da candidatura acontecia nas primeiras semanas de julho. Então, tinha mais tempo para o TSE julgar os feitos eleitorais. Ocorre que com a redução do prazo eleitoral, essa decisão não aconteceu até o dia 20 de setembro. Então, a ideia nossa era que entre o dia 12 e o dia 20 de setembro, essa decisão seria tomada e aí, evidentemente que a decisão do TSE não revertendo o julgado anterior, acarretaria uma necessidade de substituição. Isso foi combinado entre todos, obviamente. Essa decisão não veio e, obviamente, não vindo, eu ainda com direito de recurso, o acórdão não havia sido publicado ainda do TSE da primeira decisão do dia 1º de agosto. O acórdão precisaria ser publicado para a gente ajuizar os recursos de embargos, que depois foram julgados, mas havia, obviamente, essa situação do acórdão não ter sido publicado. Como eu ainda tinha o direito ao recurso, a gente decidiu, obviamente, continuar e manter a candidatura. Mas esse foi o único momento. No dia 2 de agosto, a gente fez uma série de reuniões em casa e a gente decidiu que deveria seguir adiante, deveria continuar. Mas não havia plano B. O que havia era uma possibilidade da gente, de imediato, largar com outro candidato. Seria naturalmente do PSDB, o vereador Digão, por exemplo? Poderia ser de uma outra legenda? Claro, o vereador Digão era uma possibilidade, mas o professor Edson, o vice, que foi absolvido, né? Muito embora no 1º de agosto ele tenha sido afastado junto comigo, mas ele foi absolvido, não era inelegível, ele foi absolvido, né? É que a chapa naquele momento de 2012 foi afastada e a consequência era que ele fosse afastado junto. Mas ele foi absolvido naquela ocasião. Então havia a possibilidade, o próprio vereador João Vidal se colocou à disposição, havia outros nomes a vereadora Graça, que é um excelente nome, havia outros nomes que foram cogitados naquele momento, mas foi só no dia 2, e aí imediatamente as pessoas entenderam que a gente deveria continuar, deveria insistir, e estou aqui, afinal de contas, depois dessa insistência grande. Luiz. Prefeito, fazendo um balanço desse primeiro governo do senhor, que está terminando agora em dezembro, como é que o senhor vê, o que os governos do Estado e o governo federal contribuíram para o sucesso da sua administração? O governo federal Eu estou dizendo sucesso porque o senhor acredita que está sendo um sucesso. O senhor acredita na sua administração. Não, são coisas diferentes. Você falou sucesso e acreditar na administração. É óbvio que eu acredito na administração. E isso salta aos olhos, evidentemente, que a cidade melhorou. Não dá para negar o avanço da cidade. Aliás, se você fizer uma avaliação de como a população enxerga o mandato, a gente tem 53% de bom e ótimo, 25% de regular, então há realmente uma compreensão das pessoas de que a cidade melhorou muito.
É óbvio que precisa avançar em outras áreas ainda. É evidente que precisa avançar. A gente tem gargalos, principalmente na saúde. Agora, com a crise econômica e a migração de muitas crianças, de pais que perderam o emprego, da escola particular para a escola pública, a gente precisa criar vagas de educação infantil, berçário 1, berçário 2 e maternal. E o governo federal nos ajudou muito. Isso é inegável. Agora, no dia 8 de dezembro, a gente faz o sorteio dos apartamentos do conjunto lá do Novo Horizonte, né, Francisco Alves Monteiro, e ali tem recurso federal. Nos 870 apartamentos lá do Vila Bela tem recurso federal. Ali no conjunto de 428 apartamentos do Barreiro tem recurso federal. Amanhã eu devo estar em Brasília assinando mais um contrato de construção de, nesse caso, casas, 500 casas. A gente pleiteia 700, mas tem 500 liberadas, ali no Quinta das Frutas, que também tem recurso federal. Em cada um desses apartamentos e casas tem recurso do Estado também, tem R$20 mil de recurso do Estado e recurso do município. Eu construí as UPAs com uma parte de recurso do Estado, estou reformando o pronto-socorro, que termina em março agora, com uma parte de recurso federal. O governo federal me ajudou na reforma de 10 unidades de saúde, de unidades básicas, de atenção básica, PAMOS, embora a gente tenha 39 reformados, 10 com recurso federal. A gente tem ações de recapeamento com recurso federal, assim como com o governo do estado a gente tem uma creche sendo construída, mais 2 conveniadas, a gente tem o AME e o Luci Montoro, que são recursos do estado. Então, enfim, a gente estão paralisados, né, prefeito? Então, precisa licitar de novo agora, precisa fazer uma nova licitação. A empreiteira que foi vencedora da licitação parou as obras porque falta de pagamento por parte do governo do estado? Não, porque a empreiteira ela não teve condição nessa crise de fazer o investimento, porque toda obra pública é assim. Você realiza 30 dias de obra, mede, 15 dias depois é atestada, a aferição do andamento da obra é atestado, e a prefeitura sempre paga, ou o governo sempre paga, a partir de 45 dias, aliás, depois de 45 dias, depois da nota ter sido emitida. É normal, é isso que acontece em todo governo, federal, estadual, municipal no Brasil. E a empresa não teve fôlego para aguentar a obra nesse período de medições. Eu fiz essa pergunta para o senhor e complemento o seguinte, o senhor já tem uma visão já da próxima administração, já está pensando na próxima administração e sabe que vai contar menos, possivelmente vai contar menos com os governos do estado e federal, mediante essa crise que ainda vai levar aí 1, 2 anos para o país entrar no eixo, né? Quer dizer, o senhor já sabe onde vai apertar, onde vai puxar pisar no freio, tirar o pé do acelerador, que setor que pode ser, vamos dizer assim, prejudicado? Luiz, o ano que vem eu não tenho dúvida de que vai ser o pior. Eu não tenho dúvida de que o ano... Mas essas são as previsões dos economistas, né? Mas vai ser o pior porque a prefeitura, ela arrecada o ano base do ICMS dela, que é o imposto do consumo, né? O ano base do ICMS dela é pago, é repassado pelo governo do estado 2 anos depois. Então, o nosso ano base de 2015, que foi um ano duro de crise, é o ano do repasse de 2017 do ICMS. Esse ano ainda de 2016 foi o ano base de arrecadação do ICMS de 2014. Então, o ano que vem, a gente tem o ICMS, o repasse do ano base de 2015, que é um ano duro de crise. A inadimplência de impostos municipais aumentou muito. A gente tem quase aí 25%, 26% de inadimplência de impostos municipais. Então, vai ser um ano realmente muito duro. Mas qual é a diferença? Qual é o que nos distingue, talvez, de alguns outros municípios? São José, por exemplo, que não tem pago grande parte dos seus compromissos assumidos. É que em 2013, em razão da prefeitura ter uma situação muito particular dela, que era quase falimentar, devendo para todo mundo, com um inchaço na folha de pagamento dos salários, uma situação realmente muito grave, e uma situação local, a gente fez um ajuste fiscal rigoroso em 2013. Quando a crise nos pegou em 2015, a prefeitura já vinha apertando muito, já vinha fazendo um ajuste fiscal rigoroso, com controle de pagamento de salários, com controle de contratações,
com uma diretoria de custos e um procedimento de custos implantado. Foi até o professor Arcioni, da Universidade de Taubaté, que nos ajudou muito, o Florenzano e o Arcioni. Essa metodologia de custos, de elaboração de preços de metro quadrado construído, com uma metodologia de custos de contratos de prestação de serviço. Com isso, a gente conseguiu economizar muito nos pregões. Então, quando a crise nos atingiu em 2015, a gente já vinha de um ajuste fiscal rigoroso. O que a gente faz para o ano que vem é ainda apertar um pouco mais esse ajuste e fazer aquilo que é absolutamente prioritário e caro ao cidadão, que é a saúde, educação. Isso pode preocupar o servidor, prefeito? Esse aperto um pouco mais em 2017? Miguel, a prefeitura não atrasa salários, a prefeitura tem pago em dia, tem pago o 13º, a gente tem recurso reservado para pagar o 13º salário, não é todo ele ainda, precisa compor, obviamente, com a receita que vem em dezembro, para completar o valor do 13º salário. A prefeitura, nos últimos 3 anos, fez aumentos, não fez o aumento dos sonhos do servidor, mas ninguém faz aumento hoje em dia, nem reposição da inflação estão fazendo, e a prefeitura tem feito, nos últimos 4 anos, fez 21% de reposição de perdas salariais, o que é muito raro nesse momento da economia brasileira. É óbvio que tem ajustes, é evidente que tem ajustes. Então, o servidor que fazia 40 horas extras vai fazer 20. É óbvio. Se a gente tinha, por exemplo, um pagamento de R$600 mil de licença prêmio mês, vai ser 300. Então, esses ajustes têm de ser feitos. Mas isso não é o salário do servidor, isso não é a recomposição de perdas. Não é direito adquirido. Claro que não. Isso por exemplo, se a prefeitura tem, em algumas áreas que não são prioritárias, um esforço de hora extra, esse esforço vai ser mais contido. Entendi. É isso. E se não, a prefeitura realmente não atravessa o ano mais difícil da crise, que vai ser o ano que vem. Muito bom. Rápido intervalo novamente e voltamos em instantes com o prefeito Ortiz Júnior aqui no Conexão Popular. Voltando já.